Olá, bom dia a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos, amados irmãos em Cristo, aqueles que acompanham pelo YouTube, pelo Facebook e aqueles que a partir de agora passarão e já estão adentrando no Instagram. Sejam bem-vindos para a nossa meditação na manhã desse domingo, dia 14 de junho de 2020. Que o Senhor nos seja gracioso como tem sido e nos fale ao coração por meio da sua santa palavra e pela direção do seu Santo Espírito. Nós vamos buscar o texto sagrado que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 16. Hoje vamos analisar mais 9 versículos, do verso 16 ao versículo 24. Faço lembrar os amados que na última quarta-feira à noite nós adentramos ao capítulo 16 do Evangelho de João, que trata sobre a missão do Consolador ou a missão do Auxiliador, a saber, o Espírito Santo, mas naquela ocasião tratamos do verso 1 a 15, tá? De 1 a 15. Então, estamos dividindo o estudo, a análise desse capítulo 16, que fala sobre o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo, em 3 momentos. O primeiro deles já o fizemos, de 1 a 15. O segundo faremos hoje, de 16 a 24. E o último momento faremos na próxima quarta-feira, dos versículos 25 a 33. Quando concluirmos na quarta, aí teremos finalmente concluído todo esse processo de discurso de despedida de Jesus, que se iniciou no capítulo 14 e concluiu no capítulo 17 do Evangelho, com a oração sacerdotal, tá bom? Eu estou fazendo essas considerações porque de repente alguém assista esse vídeo, que amanhã estará disponível no YouTube, e aí precisa saber que houveram outros estudos que antecederam isso. É só pesquisar lá no YouTube e vai encontrar a ordem desses estudos, tá bom? Meus amados, sem mais delongas, vamos à leitura do texto. João 16, de 16 a 24, diz assim: Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai. Verso 18. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos lá concederá em meu nome.
Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse o Senhor Jesus nesse capítulo 16 do Evangelho de João. Irmãos, aqui nós percebemos que, muito embora Jesus continue tratando do Espírito Santo, do Consolador, aquele que virá para substituí-lo ou para preencher os discípulos, nós notamos que o Senhor passa a adentrar a uma discussão sobre a sua morte. Então, é muito enigmático quando no versículo 16 ele começa dizendo: um pouco e não mais me vereis. Bom, até aí tudo bem, é fácil de entender. Eu estou entendendo que daqui a pouco, não mais, os discípulos veriam a Jesus. Mas ele vai e diz: outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, ele usa duas expressões iguais. Na primeira ele diz, não mais me vereis. Na segunda ele diz, ver-me-eis. Por que eu me refiro a essa expressão como sendo enigmática? Porque os próprios discípulos se confundem e não conseguem compreender. É óbvio que nós hoje, à luz de todas as escrituras, à luz dos estudiosos da Bíblia, dos comentários bíblicos, nós olhamos e temos uma facilidade maior de compreender. Muito embora os comentaristas bíblicos, eles divergem um pouco sobre o que Jesus quer dizer aqui. Vejam só, há três posicionamentos. O primeiro deles diz que Jesus está se referindo à sua morte e ressurreição, logo após a sua vinda por meio do Espírito Santo. Mas há um outro posicionamento, na verdade são dois, não três, que está se referindo que um pouco e não mais me vereis, Jesus está se referindo à sua morte. E mais um pouco e me vereis, Jesus está se referindo à sua segunda vinda. Então, observem que até os estudiosos da Bíblia hoje, há 2000 anos depois desse discurso de Jesus, eles têm dificuldades para interpretar. No meu entendimento, partindo daquele princípio que a profecia, ela não tem, aliás, muitas vezes, ela não se refere apenas a um único acontecimento, mas ela pode se referir a 1, 2, 3 acontecimentos. No meu entendimento, se encaixa perfeitamente nas duas perspectivas. Por quê? Primeiro, quando falamos que os discípulos veriam Jesus na ressurreição, isso é um fato. De fato, os discípulos viram Jesus. Então, eles passaram um pouco de tempo sem ver em razão da morte, mas viram de imediato após 3 dias, após sua ressurreição. Isso é uma verdade. Uma outra verdade, que, à luz do contexto bíblico, fica evidente, é que Jesus disse que iria para o Pai, mas que viria. E essa vinda representava também a vinda do Espírito Santo. Então, o Pai e o Filho estariam nos discípulos por meio do Espírito. Aí eu pergunto, isso se configura em uma verdade? Resposta, sim, é uma verdade. Então, ainda que os discípulos dentre em breve não contemplariam mais Jesus, por meio do Espírito, Jesus estaria presente. Isso é uma outra verdade. Mas também é verdade que nós estamos em um processo, um período de tempo, o qual não vemos Jesus do ponto de vista físico. Jesus, ele foi assunto aos céus e os discípulos, em especial aqueles que o viram, voltarão a vê-lo no ato, na situação do seu retorno entre as nuvens. Isso também é evidente. Então, o que precisa ficar claro na nossa mente é que, à luz do contexto, nos parece que Jesus não está se referindo apenas à ressurreição, mas também à sua presença através do Espírito Santo. Isso fica-nos evidente. Por quê? Porque mais à frente ele voltará a mencionar a pessoa do Espírito Santo.
E isso está dentro de todo o contexto do capítulo 16. Portanto, à luz do contexto, não podemos desprezar essa verdade. E observem que isso causa uma relativa confusão na mente dos discípulos. Não que Jesus quisesse causar, obviamente, mas que eles não compreendem. Nós percebemos isso a partir do verso 17. Vejam só. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: quer venha a ser isto que nos diz. Mas note que esse discurso aqui, eles não estão perguntando a Jesus, eles estão falando entre si. Um pouco e não mais me vereis, verso 17, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Os discípulos estão conversando entre si acerca daquilo que Jesus acabara de pronunciar. No entanto, nenhum deles dirige a palavra a Jesus, o questionando sobre isso. Por quê? Porque Pedro já havia questionado ao Senhor, dentro desse discurso, o significado de suas palavras. Tomé já havia feito isso. Judas, o não Iscariotes, também já havia feito isso, questionando Jesus dentro do seu discurso que é iniciado no capítulo 14 e é findo no capítulo 16, e no capítulo 17 temos a oração sacerdotal. E agora, nesse momento, eles conversam entre si, porém não questionam a Jesus. O Senhor, percebendo, no verso 19, mas eu também lerei o verso 18, pois é a continuação. O verso 18 diz assim: diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Aqui eles continuam tratando entre eles. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, verso 19, agora nós percebemos que nenhuma pergunta foi dirigida ao Senhor. Por quê? Porque o próprio João relata que Jesus se deu conta que os discípulos queriam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Então Jesus aqui ele causa uma pergunta a partir da dúvida dos discípulos. Mas o texto prossegue, verso 20, diz assim: em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Pronto. Aqui nós já começamos a ter a explicação da dúvida que surgiu no coração dos discípulos. As palavras de Jesus pareceram enigmáticas e até hoje se tem dificuldade para interpretar exatamente ou plenamente tudo o que ele quis dizer. Se assim não fora, os estudiosos ou os comentaristas bíblicos não estariam divergindo, tá? Uma coisa é fato. Quando ele diz um pouco e não mais me vereis, ele está se referindo à sua morte. Isso é fato. Mas a pergunta é, o que ele quer dizer quando ele afirma um pouco e ver-me-eis? Essa é a situação. Como eu já falei no início dessa reflexão, os apontamentos que fazem, eu não vou voltar até para ganharmos tempo e para não ficar prolixo e cansativo. O que importa nesse momento, irmãos, é a gente voltar os olhos para o versículo 20, a fim de compreender a resposta que Jesus dá. No verso 20 ele diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ele está dizendo para aqueles 11 que estavam com ele, pois Judas não estava ali, estava traindo o Senhor. Eu sempre faço questão de lembrar isso, para que fique claro que Judas era filho da traição, filho da condenação, e, portanto, ele estava ausente. Jesus está se referindo, nesse momento, à sua morte. Por quê? Porque, de fato, a captura e a morte causaria nos discípulos um sentimento de consternação. Eles iriam se entristecer. Da mesma forma, ou melhor dizendo, mais ainda do que se entristece um de nós
quando estamos prestes a perder um ente querido. Afinal de contas, Jesus era o mestre desses 12 homens. Eles largaram as suas vidas para seguir com Cristo. O cotidiano deles passou a ser seguir com Jesus. E durante 3 anos eles estão nessa caminhada, acreditando, vendo os milagres, ouvindo as palavras de vida, e agora ouvem que o Senhor será morto. Ora, é natural, portanto, que o coração deles chegue a um estado agudo, acentuado de tristeza. E Jesus já está prevendo isso. Daí as palavras dele em afirmar: olha, eu vos digo que vocês chorarão e lamentarão. Essa palavra lamenteis ou lamentarão, ela quer dizer gemer. É como alguém que geme em razão de uma perda. Alguém que tenta se conter, mas não consegue. Por quê? Porque a dor daquela perda é acentuada. Jesus está prevendo isso. Jesus está dizendo: olha, vocês chorarão, vocês gemerão. Por quê? Por conta da perda do Senhor. Em contrapartida, o mundo se alegrará, enquanto vocês ficarão tristes. De fato, irmãos, nós percebemos que na ocasião da crucificação de Jesus, inclusive, houve escárnio com relação a isso. Disputavam as vestes de Jesus, se colocou uma placa acima da cabeça de Jesus que se dizia: este é o rei dos judeus. Aquela placa não era uma homenagem, mas era uma zombaria, era um escárnio. É como quem diz: olha, é esse que vocês chamam de rei, é esse nazareno, esse galileu, esse homem que morre como um criminoso que vocês chamam? Então, o mundo, as pessoas que vivenciaram aquelas cenas, elas se alegravam. A morte de Cristo era celebração, sobretudo para os líderes religiosos daquela época. A exemplo dos fariseus, dos escribas, a exemplo daqueles que perseguiram Jesus e sempre descreram e semearam mal contra ele. Então, a morte de Jesus provocava nessas pessoas o quê? Um estado de êxtase, de alegria, de celebração. Eles se sentiam vitoriosos. Por quê? Porque eles alcançaram a crucificação, e não tem a crucificação simplesmente como uma condenação, pois a cruz era a pior condenação do império. Então, a cruz era não apenas uma condenação, mas era uma pena de morte vexatória, que causava vergonha. Enquanto alguns aplaudiam, os discípulos, por sua vez, como se encontravam? Eles choravam, se entristeciam e eles gemiam. É a palavra lamenteis. Eles gemiam em razão daquela perda. Então, Jesus está explicando o que vai acontecer aqui. Porém, no mesmo versículo 20, parte B, diz assim: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Que notícia maravilhosa. É uma notícia consoladora, que diz aos discípulos: olha, vocês vão sofrer, vocês vão se angustiar, vão prantear, vão gemer com a dor da perda. Mas não se preocupem, pois tudo isso vai se converter, ou seja, tudo isso mudará de caminho. Tudo isso virará alegria. Claro, Jesus está se referindo, portanto, aqui à sua ressurreição. Pois o corpo de Jesus não foi encontrado, e aí, quando eu digo encontrado pelos líderes religiosos, porque eles alegavam que os discípulos poderiam ter roubado o corpo de Jesus e fazer disso uma forma de alegar que ele ressuscitou. Só que também os evangelhos demonstram que Jesus apareceu a muitas pessoas. Jesus, depois da ressurreição, ficou 40 dias ressurreto. E ele foi visto não apenas pelos discípulos, a propósito, quando ele ressurgiu, pessoas que haviam estado mortas ressurgiram também, tamanha a glória e o poder da ressurreição de Cristo.
Então a ressurreição de Jesus se tornou algo inegável. E isso agora para os discípulos, para esses 11 homens, se tornou a razão de gozo, de satisfação, se fazendo cumprir o que o Senhor havia dito. A tristeza de vocês se tornará em alegria. Tá? Verso 21, ele usa uma ilustração para dizer aquilo que ele acabara de se referir. Ele diz assim, e a ilustração diz respeito à ideia do parto, né? A mulher sentindo dores de parto. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Tá? Por quê? Ora, certamente, quer seja dar à luz de modo, ou através de uma cirurgia cesárea, ou de modo natural, causa uma certa agonia, uma certa preocupação. Então, é nesse sentido que Jesus está se referindo. A mulher, para dar à luz, ela sofre antes de dar à luz. Ela passa por um momento de dor. Olha que hoje nós temos a cirurgia cesárea. E naquela época, então, que o parto ele era um parto natural, através das parteiras, não havia maternidade, não havia anestesia. A gente, para entender o que Jesus quer dizer, precisamos nos contextualizar. Jesus não está falando dar à luz em 2020. Jesus está falando dar à luz no primeiro século. Inclusive, o que se deu à luz antes. Qual era o contexto? O contexto era de um sofrimento absurdo. A mulher sofria demasiadamente. Não havia maternidade, as parteiras faziam parto, não havia anestesia, a higiene era feita através de água e os panos que ali se usava. Então imagine a aflição de quem está para dar o parto. De fato, era algo angustiante. Por quê? Porque a hora é chegada, diz o verso de número 21. Mas, depois de nascido o menino, observem agora, aquela tristeza se converte em alegria. No versículo 20, ele diz que a tristeza dos discípulos se converteria em alegria. No versículo 21, ele diz que a tristeza daquela mulher se converte em alegria. Por quê? Pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem, ou seja, o filho daquela que estava grávida, da gestante. Então, aquela dor se converteu em alegria. É a ilustração que Jesus usa para dizer que isso aconteceria com os discípulos. A sua dor seria convertida em alegria. Verso 22. Assim também, agora, vós tendes tristeza. Irmãos, aqui os discípulos estão no ponto mais agudo da tristeza. Olha, amados, uma das coisas que mais me comoveram, vocês sabem assim, que eu não costumo falar de política, não costumo apontar candidato. Eu acho que a igreja deve orientar o perfil do candidato, mas não dizer quem ele é. Mas nós tivemos aqui em Sergipe o Marcelo Deda, que foi governador, e era um homem admirável não apenas no nosso estado, mas também no aspecto nacional. E isso é inegável. Eu não estou discutindo política. O que eu quero dizer é que uma coisa que muito me comoveu foi uma vez a viúva afirmar que percebeu o seu semblante triste e o questionou no leito da dor o porquê daquela tristeza. E ele afirmou: eu estou imaginando o meu velório. Rapaz, isso me comoveu de uma forma. A angústia e a dor que certamente ele estava imaginando naquele momento, a tristeza, certamente, aquele foi um ponto agudo de tristeza na vida daquele homem que, do ponto de vista político, tá? Ele era admirável ou admirado tanto no Estado quanto fora do nosso Estado. E eu quero me apegar a esse ponto agudo, que fique claro. Não estou entrando no mérito se é bom, se é mal. Eu estou entrando no mérito de sentir uma dor prévia acerca da perda. Aqui nós temos os discípulos agora percebendo, finalmente, durante todo o discurso, o ápice.
Ou seja, o sentimento deles agora é: nós vamos perdê-lo. Nós vamos perder o Senhor. Agora sim. Agora a situação chegou no ponto mais alto. Daí Jesus passa a elucidar: mas outra vez vos verei, verso 22. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aqui ele se reporta ao Espírito Santo. Aqui ele se remete ao Espírito Santo, pois o capítulo 16 trata sobre a vinda do Consolador. Porque a alegria dos discípulos não mais poderia ser tirada, quer pelos homens, quer pelo império das trevas, porque o Espírito Santo estaria neles. Jesus está se referindo à ideia do Pentecostes. Então, a vinda do Espírito Santo, que daria continuidade à obra de Cristo, que aplicaria a salvação à vida dos homens, que faria com que os discípulos fizessem obras maiores que as que Jesus fez, e obras maiores significa em um sentido de amplitude, de expansão do Evangelho. Agora, o Senhor diz aos discípulos: vocês receberão alegria com a minha ressurreição e a vinda do Espírito Santo, que ninguém poderá tirar de vós. São as palavras de Jesus, se reportando à pessoa bendita e santa do Espírito. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Duas coisas que precisamos considerar. Primeiro, porque naquele dia que o Senhor se refere, dia esse que o versículo 22 apontou, que ninguém poderia tirar a alegria dos discípulos, porque naquele dia nada mais perguntariam a Jesus. A resposta é: porque uma vez o Espírito Santo estando presente, o Espírito Santo daria toda a elucidação a tudo que foi pregado no Antigo Testamento, tudo que foi dito por Jesus, e continuaria realizando essa obra. Portanto, não haveria necessidade alguma de perguntar algo a Cristo, pois Cristo estaria presente a partir do Espírito Santo, tá? A partir do Espírito Santo, não, através do Espírito Santo, Jesus estaria presente e nada aos discípulos perguntariam. Mas também cabe uma pergunta no verso de número 23. Ele diz que se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. A pergunta é: ora, por que Deus concede algo que é pedido em nome de Jesus? Aqui, irmãos, a gente precisa retomar um ensino que já foi dado através desses 3 capítulos. Eu disse naquela ocasião que quando se ora em nome de Jesus, não é uma mera expressão de conclusão de uma oração. Um cristão faz uma oração e encerra ela dizendo em nome de Jesus, como se nome de Jesus fosse uma palavra mágica para que Deus atendesse. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus quer dizer é que aqueles discípulos que teriam o Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria presente na vida deles, eles orariam em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus significa orar confiado nos méritos de Cristo, mas orar a oração que Cristo faria se em nosso lugar estivesse. Então, orar em nome de Jesus é dirigir a palavra a Deus, entendendo e agindo de modo que as petições dos discípulos seriam a vontade de Deus. Qual é o reflexo disso? Ora, se alguém ora em nome de Jesus, entenda-se, alguém ora uma oração que é do interesse de Cristo, sofrendo ele a intercessão do Espírito Santo, qual a consequência natural? Pois toda oração que é vontade de Cristo é vontade do Pai. Se é vontade do Pai, todas essas orações serão respondidas. Essa é a explicação aqui. Entenderam? Então, orar em nome de Jesus significa isso. É pedir que a vontade de Deus seja feita. É pedir a vontade de Deus. É atentar para os interesses de Deus. São pedidos que visam a glória de Deus. E ora, pedidos que são feitos
em nome de Jesus, visando a glória de Cristo, a glória de Deus, os interesses de Deus, a consequência natural é Deus atender. Por isso da palavra de Jesus em dizer, o que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, o Pai atenderá. Não é pela mera ideia de uma palavra que se encerra dizendo, em nome de Jesus, mas é em razão do interesse dessa oração. Deixa eu te dar um exemplo. A gente tem a oração do Getsêmani, que Jesus ora e diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Olha a oração de Jesus. Jesus estava sofrendo ali por estar prestes à captura e também o sacrifício. Ele coloca a vontade do Pai acima da dor que ele está sentindo, da angústia que ele está sentindo. Senhor, seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era o sacrifício do Filho. E a vontade do Filho também era ser sacrificado de modo voluntário pela sua igreja, pelo seu rebanho. No verso 24, ele conclui dizendo, até agora nada tem pedido em meu nome, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O versículo 24 apenas ele completa a ideia do verso de número 23. Mas quando Jesus afirma, vocês nada têm pedido em meu nome, alguns estudiosos entendem que Jesus está se referindo a que os discípulos não pediam literalmente porque Jesus estava presente. Então, a direção dessa oração, desse pedido, era dirigido ao próprio Cristo. Outros entendem que os discípulos não oravam de modo acentuado. Bom, seja um, seja outro, o que nos interessa é o seguinte, é que o versículo 24 ele complementa a ideia do verso 23, tá? Os discípulos, a partir daquele momento, deveriam dirigir a oração ao Pai, pedindo em nome do Filho, orando a oração que o Filho faria se em lugar deles estivesse. Amém, amados? Aqui é a explicação desse texto. E as aplicações, pastor? O que é que a gente aprende com tudo isso que foi dito? Primeiro, eu quero destacar a importância da pessoa do Espírito Santo na vida do cristão. O Espírito Santo é Deus em nós. Aí o apóstolo Paulo escreve e diz, não entristeçais o Espírito. Claro, aquela é uma expressão para demonstrar o cuidado que o cristão deve ter com a vida piedosa, temente a Deus, que se desvia do mal e busca viver para a glória de Deus. Tá? Ou seja, um cristão que vive de modo relapso, descuidado, um cristão que não se preocupa com a glória de Deus e, consequentemente, vive a desobservar a sua lei e os seus mandamentos, ele transgride contra Deus e, na expressão de Paulo, portanto, ele entristece o Espírito Santo. Nós não estamos sós, irmãos, nessa vida. Eu e você, nós não estamos sós. Você pode até morar só, mas o Espírito Santo está em você. Deus está contigo. Deus é presente em sua vida. Ele contempla os anseios do nosso coração, as angústias. Ele contempla, inclusive, aquilo que aos olhos do Senhor entristecem. Ele contempla absolutamente tudo. Então, diferentemente de quando estávamos no mundo, na escuridão, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, pecávamos e não tínhamos a nossa consciência acusada. Por quê? Porque mortos não têm vontade alguma, mortos não têm sensação alguma. Agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. Agora, o Espírito Santo produz em nós um sentimento profundo de reflexão quando nós teimamos, permita-me usar uma expressão muito peculiar nossa, quando nós teimamos a vontade de Deus, quando não observamos o seu querer. Eu li esses dias, inclusive eu cheguei a postar para os irmãos, C.S. Lewis, ele diz assim,
Há pessoas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E há outras que Deus diz a elas, faça-se a tua vontade. E aí, irmãos, eu queria pegar essa ideia para perguntar que tipo, ou entre essas duas cláusulas, nós nos encaixamos. Nós somos aqueles que estamos preocupados em que a vontade de Deus se cumpra, portanto, vou entrar agora em uma segunda aplicação. Oramos em nome de Jesus, entendendo a profundidade dessa afirmação, ou seja, a minha e a sua oração, ela visa a glória de Deus, ainda que a glória de Deus seja a minha tristeza. Pois muitas vezes a glória de Deus me fará chorar, me fará lamentar, mas será necessário. Os discípulos choraram, lamentaram, gemeram de dor. Mas Deus estava sendo glorificado em seu Filho. E a oração de Jesus era, faça-se a tua vontade. Não a vontade dos discípulos. Não o temor necessariamente da morte. Mas a vontade de Deus se cumpra. Então, quando nós pensamos nessa relação que temos espiritual com Deus, Deus vivendo em nós por meio do seu Santo Espírito, quando dirigimos a nossa palavra ao Senhor, nós pensamos a partir do prisma, Senhor, faça-se ou seja feita a tua vontade. Ou nós agimos como pessoas que o interesse é a nossa vontade. E aí eu quero fazer uma pergunta dura e cruel. Meu santo, se você está interessado na sua vontade, para que orar a Deus? Se é a sua vontade que você pretende que prevaleça. Para que pedir a Deus se Deus não vai ratificar vontade humana alguma? É uma petulância pedir a Deus que ratifique, que confirme vontade que traz glória a homens. A vida cristã não é para o meu e para o seu interesse, meu santo. A minha vida já não é mais minha, a sua já não é mais sua. Muitas vezes nós nos comportamos, agora você vai entender o porquê da minha pergunta, de modo a planejar algo, pretender algo, trabalhar para aquilo, ou seja, fazemos tudo de modo premeditado e oramos a Deus pedindo que Deus confirme aquilo. Confirmar o quê? Confirmar interesses pessoais, glória para homens? Não parece ser uma atitude um tanto quanto desprezível isso? É nesse sentido que eu estou me referindo. Tá, pastor, mas a gente não deve planejar, é pecado a gente desejar algum benefício, algo que nos traga alegria? É óbvio que não. Eu não estou dizendo isso. Mas um cristão, ele age como Jesus agia. Se vocês pararem para perceber, vão notar que Jesus era um homem de oração, era um homem de comunhão com Deus. Antes de qualquer decisão, Jesus estava diante do Pai orando. Irmãos, eu estou falando de alguém que era Deus, melhor dizendo, que é Deus. Eu não estou falando de um homem comum. Eu estou falando de alguém que é 100% homem e 100% Deus. Ele tinha conhecimento absoluto sobre tudo. Mas ele, diante de decisões que precisavam ser adotadas, ele passava tempo diante do Pai. É isso que eu estou me referindo. Agora, pegue esse exemplo e traga para a sua vida. Antes, porém, permita-me. Eu quero citar 2 exemplos do que estou dizendo. Primeiro deles, na ocasião em que Jesus ia convocar os 12 discípulos. O que é que nós temos ali? Nós temos o Senhor em plena comunhão com o Pai e agora convocando os 12. Uma outra situação, nós temos o Getsemane, que para mim é
o ponto mais alto da oração, desse momento, porque demonstra uma profunda angústia da humanidade de Cristo. Era natural. O pior inimigo do homem vivo é a morte. Era algo natural. E ainda assim, ele se submete à vontade de Deus. Então, a oração em Cristo, ou a oração de Cristo, ela sempre antecede e sempre antecedeu todos os passos seguintes. O que é que nós fazemos hoje? Nós invertemos os polos. Nós pensamos, planejamos, fazemos os contatos, fazemos absolutamente tudo. Tudo. E depois nós chegamos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, abençoe, viu? Percebam, a gente faz o inverso. E depois as orações não são atendidas e fica aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de que parece que Deus não nos ouviu ou parece que o Senhor não se compadeceu do meu pedido. Sabe por quê, amados? Porque nós não oramos em nome de Jesus. Orei, pastor, eu orei sim. No final eu disse em nome de Jesus, não é isso. Os nossos pedidos não foram feitos segundo os interesses e os méritos de Cristo. Por isso que muitas orações nossas não são respondidas. Tiago diz, olha, vocês pedem mal, porque vocês pedem para esbanjar os desejos, os interesses da carne. Essa é uma aplicação que eu gostaria de trazer. A promessa de Jesus não é que Deus responderá positivamente todas as orações que concluírem com o seu santo nome, mas que forem feitas com os interesses da glória de Deus. E aqui eu trago uma terceira aplicação, que diz respeito à nossa vida como um todo. Irmãos, nós fomos chamados para que Deus fosse glorificado em nossa vida. Deus manifestou a sua glória em Cristo, quando morreu por cada um de nós, quando nos resgatou do mundo de trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E esse mesmo Deus nos purificou das nossas mazelas, nos limpou completamente da inimizade que tínhamos com Ele, porque Ele tinha, além da salvação, Ele tinha algo nítido em sua mente. Sabe o que é? Eu te chamei para que a tua vida me glorificasse. Se a minha e a sua vida não tem glorificado a Deus, se os nossos interesses não são os interesses de Deus, se os nossos planos não visam a honra de Deus, nós temos sido qualquer coisa menos discípulos de Cristo. Eu sei que as palavras são duras, mas é preferível a dor da verdade que o consolo da mentira. E a própria mensagem nos leva a essa conclusão. Porque nós estamos aqui no ápice do discurso de Jesus. Nós estamos aqui no momento mais alto que os discípulos agora finalmente dizem, meu Deus, nós vamos perdê-lo. Mas ele virá, ele voltará. E ele já veio, a propósito também por meio do seu Santo Espírito. Essa é uma mensagem, irmãos, que nós precisamos carregar no nosso peito, no nosso coração. Lembre que Deus vive em você. Ele vive em razão da ressurreição, mas ele vive em você e vive em mim também. Lembre que a nossa vida, ela deve visar a glória de Deus, porque discípulos vivem para a glória de Deus. E as nossas orações devem refletir essa glória. E aquilo que em nome de Jesus pedir, a saber, os interesses de Cristo, nós receberemos sim, porque essa é uma promessa de Jesus Cristo, desde que os interesses sejam dele, não nosso, fica a ressalva.
Que Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Irmãos, eu tive a impressão que o presbítero Davi está presente. Se ele estiver presente, a Lana, o Davizinho estiverem aí próximo dele, façam uma solicitação para que o irmão possa orar. Geralmente o presbítero Amós está sempre orando conosco. Vou aproveitar a ocasião que o irmão está presente para fazer essa oração. Enquanto os irmãos se programam aí para que possa entrar ao vivo, eu vou transmitindo os abraços para a gente ganhar tempo, tá? Priscila, meu carinhoso abraço, sempre está conosco, que Deus te abençoe poderosamente. Clara, Deus te abençoe. Ruth, minha santa, Deus cuide de ti, do teu coração. Juliana, que sempre está presente também em nossas lives. Juan. Irmãos, deixa eu só informar. Eu estou citando aqueles que estão registrando o amém, tá? Porque é possível que alguém esteja na live, porém não queira ser citado. Então é natural que eu evite. Então aqueles que surgem e apontam assim um desejo de serem mencionados, eu transmito sem problema nenhum. Participando pelo YouTube, Ziraldi, um carinhoso abraço, Ziraldi. Deixa eu baixar um pouco aqui que subiu. Presbítero João de Almeida também sempre está no YouTube. Que Deus cuide do irmão, sua esposa, da saúde de ambos. Tá? Pronto. Já foi feita a solicitação, o presbítero Davi estará entrando e encerrando, irmãos, com a oração. Naeli também, que o Senhor te seja favorável. Tiago Martins. Amados, vamos orar. Pedir ao presbítero Davi que nos dirija nessa oração. Oremos. Pai amoroso, Deus Todo-Poderoso, é bom estarmos em Tua presença. É bom, Deus, podermos te bendizer, te adorar. E nesta hora nós queremos, ó Deus, te agradecer por mais este dia, por mais este momento de meditação na Tua Santa Palavra. Que o Senhor continue a nos proporcionar bênçãos sobre bênçãos. Que o Senhor aplique às nossas vidas as Tuas verdades, pois delas temos imensa necessidade, especialmente nesses tempos difíceis. Pai bondoso, nos ajuda a andarmos firmes em Teus propósitos, a darmos mais atenção aos Teus ensinamentos, a ouvirmos mais e mais a Tua Santa Palavra. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, fortalece a nossa fé, nos edifica dia a dia, nos ensina mais e mais, ó Deus, o quanto devemos ser fiéis a Ti. Nos ajuda nesse tempo de angústia, de temeridade, pois se o Senhor não estiver conosco, certamente falharemos. Mas o Senhor é a garantia de que teremos vitória sobre as angústias, sobre as dificuldades, sobre os temores. Abençoe a Tua igreja. Abençoe a Igreja Presbiteriana em Laranjeiras. Abençoe, ó Deus, todo o Teu povo em toda a terra. É o que nós te pedimos em oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados.